Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu videocast, meu podcast mais épico, tá? Hoje eu vou falar sobre... Hoje eu vou estar falando de um assunto que me interessa bastante, que aliás me emociona bastante também, que é sobre minha família, certo? E é um assunto bem emocionante, eu vou tentar que as emoções não sejam muito fortes, mas não consigo segurar nada. Minha família chegou aqui no Brasil a partir do ano 2017. Eu cheguei no ano 2015, final de 2015. No 2016 eu comecei a morar com duas amigas lá em Manaus, né? Foi uma companhia bem interessante. A gente compartilhou um espaço que era bastante pequeno, né? E não tínhamos muitos recursos. Todos trabalhávamos em um restaurante de comida mexicana. Não tínhamos como uma segurança laboral. E aí a gente ficava meio que, sabe, com poucas coisas que tínhamos, tentávamos levar a vida do melhor que dava. Aí eu lembro que mais ou menos para abril de 2017, minha mãe me mandou uma mensagem, né? E me falou que ela estava pensando a possibilidade de vir ao Brasil. E eu falei, bom, então... Aliás, isso foi em dezembro de 2016. Ela me falou que ela estava pensando na possibilidade de vir para o Brasil. Eu falei, bom, mãe, pode vir, né? E aí eu vou dando meus pulos, eu vou vendo como a gente se arruma. Mas ela e minha irmã caçula, né? Que naquele então teria uns 13 anos, mais ou menos, né? Aí aconteceu isso. Naquela época eu tinha um namorado, que era daqui de São Paulo, e ele já tinha comentado, se assomado a ideia por cima de eu vir a morar aqui em São Paulo, e eu falei que eu não podia ter não ajudar minha família, porque se eu vinha desde Manaus até São Paulo, tipo, para mim desde aqui era muito difícil ajudar eles lá no sentido de com a língua, com todas as barreiras que eu já tinha passado, então a documentação, esse tipo de coisas, né? E aí então eu falei para ele segurar um pouco, né? Aí as coisas foram passando. Minha mãe saiu da casa dela, alugou a casa dela, foi morar para a casa da minha irmã de favor. Aí meu ex, que estava lá na Venezuela, ele tinha meu carro. Eu pedi para ele me devolver o carro porque eu queria vender ele e para dar esse dinheiro para minha mãe para ajudar com algumas coisas, né? Naquela época, primeiro ele me devolveu o carro quebrado, completamente quebrado. Tive que mandar pegar com um guincho. Só colocou meus livros, minhas roupas lá dentro, minhas coisas que valiosas ou interessantes, não colocou. E beleza, então com essas poucas coisas eu falei para minha mãe, tranquila, a gente dá um jeito. Falei com a minha irmã para vender o carro. Aí ela conseguiu arrumar um pouco, vender o carro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu só lembro que ela estava como que enrolando muito porque ela queria vender o carro dela para depois comprar o meu. E uma coisa assim, eu falei, olha, não dá para fazer isso assim. Vocês vão ter que decidir. E eu perguntei que por quê e ela falou, eu quero ir para lá também com a minha mãe. Eu falei, bom, se você vai vir, tem que pensar. E eu sei que é muito bom viajar com um plano B. Mas a gente não está na situação de esperar um plano B. Minha mãe já está aguardando bastante lá. Então, por favor, vamos a agilizar isso aí. Final das contas, tudo deu certo. Conseguimos vender o carro. Esse valor do carro deu para pagar o passaporte da minha mãe, da minha irmã caçula e de dois filhos de a irmã que vem depois de mim. Aí ela até me falou, não, mas não precisa, eu não quero sair daqui e tal. Eu falei, olha, você não sabe se precisa, você não sabe se queria visitar minha mãe, então vai, faça, de boa. Aí eu ainda com esse dinheiro comprei só as passagens e um pouquinho de dinheiro que chegou para mim. Basicamente eu vendi meu carro como por R$3.000, né?
e sendo um Fox 2010, acho. Um Volkswagen Fox 2010. E ele estava bom quando eu saí da Venezuela, mas bom. Aí o que acontece? Chegou minha mãe, chegou com minha irmã caçula, veio minha irmã com o marido dela, e as duas filhas e uma amiga dela. Que, aliás, essa outra história, mando um beijo para ela. Ela hoje em dia está no Equador, acho. Virou mãe, uma mulher super guerreira. Como que alguém que nunca tinha saído, sei lá, do interior de São Paulo, de uma cidade do interior de São Paulo, decidiu emigrar para outro país que fala outro idioma, tá. Aí beleza, chegou minha irmã, chegaram todo mundo. Então, afinal de contas, éramos eles eram em 6, comigo éramos 7 pessoas morando em um kitnet. Mas mesmo que era pequeno, a gente conseguia, né? Tinha muito carinho, muito amor. Eu lembro que a situação na Venezuela estava tão difícil que minha mãe... E eu estava muito preocupado porque tinham passado algumas coisas com respeito a insegurança alimentar e tal. Eu lembro que a minha mãe, quando ela chegou, meu ex e meu cunhado foram para a padaria comprar uns pães e chegaram em casa. E quando minha mãe viu a sacola de pão, ela começou a chorar porque ela falava que era tão difícil comprar pão na Venezuela. Naquela época, estou falando contexto 2017, que tinha que fazer fila para comprar, não sei o que coisa e tal, e que aí foi uma coisa tão rápida, tão fácil, tão acessível. E tem essas coisas, né? Quando você perde coisas básicas como é a segurança alimentar, como a possibilidade de você comprar alimentos, fica difícil. Eu lembro que uma vez eu liguei para minha irmã para saber como estava e ela me falou que ela estava numa praça chorando porque ela tinha passado o dia inteiro, ela tinha dinheiro para comprar comida, mas ela tinha passado o dia inteiro procurando comida e tinha que chegar a casa e queria saber como ele falava para suas filhas que procurou comida o dia inteiro e não a tinha achado. Porque tinha dinheiro, mas não tinha alimento. E eu tentava te explicar isso. Na minha cabeça eu ainda tentava entender isso e para mim era tipo... Sabe? Uma situação difícil. Não é à toa que minha família decidiu migrar para cá. É porque passaram por situações... Sei que tem pessoas que passaram por situações mais difíceis, sei que tem pessoas que migraram em contextos mais difíceis, mas foram dificuldades pelas quais eu tentei lutar o mais que pude para que isso não acontecesse. Bom, no final das contas eles chegaram em Manaus, tudo bem, começaram cada um a tentar se ajeitar do seu jeito. Minha irmã foi trabalhar num salão de beleza, meu cunhado não conseguia trabalho, para homem é muito mais difícil conseguir trabalho, e mais quando não fala a língua portuguesa, então ele estava vendendo banana na rua. Eu sabia bem o que era isso, porque quando eu cheguei aqui no Brasil eu não falava português, aí eu tive que vender água nos ônibus, porque era o único que eu conseguia. Depois eu vou falar um pouco mais acerca desse assunto. Bom, depois disso veio meu irmão no Natal, só para passar o Natal do 2017, tá até agora. Lembrei da minha amiga Maria, que ela também veio para cá só passar um tempinho, já tem uns 9 anos, né? Beijo, Maria. E aí isso, né? Meu irmão veio passar só o Natal de 2017, terminou ficando, né? Em janeiro de 2018 eu vim morar em São Paulo e eles ficaram lá. Aí aquela irmã que eu odeio dinheiro para os passaportes dos filhos, tal, me falou, eu estou indo para o Brasil. Aí ela veio em janeiro, a migração dela foi um pouco mais difícil porque já a quantidade de venezuelanos que estavam entrando era muito. E aí ela chegou
E quando ela chegou em Pacaraima, não tinha ônibus para ir até Boa Vista e eu já tinha comprado a passagem de Boa Vista para Manaus. E o meu cunhado tinha vendido a moto dele, parece que outras coisas e tal. E tinha um monte de dinheiro. Quando ele chegou na fronteira e trocou, só deram duas notas de R$ 20, duas notas de 5, uma coisa assim. E quando ele foi ver, ele comprou uns cachorro quentes, umas águas e estava sem dinheiro, sem comunicação, com 3 filhos e umas malas. E ele o que fez foi acomodar as malas dele no chão, deixar a minha irmã aí, tentar procurar onde se carregar o telefone para se comunicar com a gente, né? E para mim não sai da cabeça uma fotografia que eu tenho da minha irmã com os filhos dela, sentados em cima das malas, cuidando delas, e a preocupação de um dos meus sobrinhos, de por que ela dormir na rua. Foi muito, muito, muito difícil. Graças a Deus eu consegui uma gente que, de verdade, eu perdi contato com esse senhor, não sei se ele alguma vez vai escutar essa história, mas, tipo, ele foi um abençoado, que eu consegui um taxista que foi até lá, eu mandei uma foto da minha família, e aí ele chegou até esse ponto onde estavam reunidos os imigrantes venezuelanos, e ele foi perguntando por ele, perguntando com a foto, e até que alguém conseguiu meu cunhado. E quando eles se conseguiram e não sabiam falar assim, não sei o que conseguiam comunicar por causa da barreira linguística, ele mostrou a foto e falou: são vocês? Ele falou: mas ele não entendia porque estava aí. Ele começou a falar: saboá, saboá. E aí meu cunhado começou a chorar, né, da emoção. E ele foi até onde minha irmã e falou: saboá, saboá nos mandou procurar e tal. E chegou o cara, pegou eles, deu de jantar, levou para uma casa, dormiram. Ao dia seguinte, bem cedo, levou para Boa Vista e depois eles chegaram em Manaus. Graças a Deus, todos salvos, né? Nesse contexto, meu irmão se apaixonou por alguém, uma venezuelana, também trouxeram o filho dela. Meu cunhado começou a trabalhar aqui no Brasil, conseguiu trazer os pais deles e todos eles estavam lá em Manaus. E eu estava sozinho aqui em São Paulo. Aí aos poucos eles foram vindo. Primeiro veio minha irmã, tinha se separado do marido. Aí ela veio com as filhas. Depois veio minha mãe. Depois veio durante a pandemia, eles ficaram em Manaus. Eu fiquei muito assustado porque Manaus era uma cidade que estava tendo muitas mortes, né? E isso foi muito assustador. Então, quando a coisa conseguiu se acalmar, conseguimos trazer eles por avião, trouxemos todos eles por avião. E aí, agora todo mundo está aqui em São Paulo. Eu vou deixar uma foto que vai aparecer aqui na tela de comemorar os 15 anos da minha sobrinha no Parque Ibirapuera, só para vocês verem o tamanho da minha família. E hoje em dia me emociona muito porque eles estão perto de mim. Em dezembro deste ano veio meu pai. Ele passou também por um processo migratório muito difícil. Ele tem mais de 60 anos. Ele viu pessoas. E eu mandei dinheiro para ele. Ele ficou numa pousada lá por uns dias até conseguir a documentação dele e tudo mais. Mas aí ele. Quando chegou, eu mandei um dinheiro para ele, né, por Pix, que já funcionava para outra pessoa. Quando ele chegou aqui, eu perguntei pelo dinheiro e ele simplesmente me falou que eu só vim com o que eu tenho em cima, o dinheiro que eu tinha eu deixei lá para as pessoas que eu conheci no refúgio. E nessa parte não posso negar, ele foi muito bom, ele tirou a comida dele para dar para outro, ele tentou ajudar o mais que pudo, mas é muito o que tem acontecido. E eu mais na frente vou falar sobre este assunto mais aprofundado, mas não confunda, por favor,
que a situação da Venezuela tem a ver com um partido político. Se bem foi muito que a política nos magoou, nos mudou a vida, foi uma pessoa autoritária que fala que gosta dos pobres, mas não gosta dos pobres, que fala que ajuda, mas não ajudou. Foi essa pessoa que, por seu bel prazer, destruiu uma nação. Uma pessoa que só se encarregou de proteger ele, a família e as que estavam perto dele. Então, cada país tem suas histórias, cada país tem sua bagagem, tem as coisas que aconteceram com ele. Eu fico feliz de ter minha família aqui comigo. Sou egoísta. Eu gosto de ter eles perto. E hoje em dia cada um deles está melhor, está trabalhando, está na sua situação, está no seu próprio lar, seu próprio cantinho. Mas eu sei quão difícil foi nossa história e sei quão difícil é a história de muitos outros imigrantes que também lutaram para trazer sua família, que não conseguiram, os que perderam sua família durante a pandemia, os que não conseguiram até hoje ver a sua mãe, ver seu pai. Eu estou muito agradecido porque eu tenho essa oportunidade. E eu sei que é um privilégio que eu tenho na frente de outros imigrantes. Então é isso. Por aqui quedamos. Eu sei que foi um assunto que tem muitos gostos. É bom e é difícil ao mesmo tempo. Mas queria compartilhar com você minha história. Aliás, porque para isso é isto, né? Para compartilhar minha história e para escutar também a de vocês. Se vocês passaram por um processo semelhante, deixe nos comentários, entre em contato comigo, vamos a falar da sua história, né? Quero que este seja um espaço onde a gente compartilhe essas experiências, as boas e as ruins de emigrar. Antes de me despedir, lembro para vocês que meu livro Imagina Dragões é um livro de contos fantásticos, né? Onde as pessoas imaginam que existem a mágica dos dragões aqui no Brasil. Ele já está disponível no Kindle, você pode comprar, o link está aqui na descrição, né? Escute as entrevistas da sexta-feira também aqui pelo canal, são bastante interessantes. E curta, se inscreva, compartilha, todas essas coisas que sabem que ajudam. Muito obrigado por me dar a oportunidade de contar minha história. Se cuidam e lembrem que a segunda-feira tem um convite para vir aqui mais eu. Beijos!